I. Ou seja, para eu ter mais tensão, eu preciso ter mais o quê? Resistência. Ou seja, guarda isso. Numa associação em série, a lâmpada que tem a maior resistência é a que tem o maior brilho. Por quê? A que tem a maior resistência consome mais tensão e a que consome mais tensão dissipa maior o quê? Potência. E a de maior potência é a que brilha mais. Então, numa associação em série, a lâmpada de maior resistência é a lâmpada que consome a maior potência e por isso ela brilha mais. Uma outra pergunta. De novo, imagina que eu tenha 3 lâmpadas e uma delas acabou queimando. Por exemplo, R2 queimou. Beleza? Se R2 queimar, o que vai acontecer? Cadê meu papel? Não tem. O que vai acontecer? Vai passar corrente por ele? Não. Se R2 queimar, o que acontece com a lâmpada 1 e a lâmpada 3? Elas vão apagar, vão queimar ou vão continuar acesas? Pensa no seguinte, se R2 queimar, o que acontece aqui com o fluxo de corrente? Ele é cortado. Então, se o meu fluxo de corrente é cortado, eu vou ter corrente para R1 e para R3? Não. Então, numa associação em série, quando uma das lâmpadas queima, as outras elas apagam. É o que você tinha no pisca-pisca da árvore de Natal. Antigamente, hoje em dia, alguns já são feitos em paralelo, né? A gente vai ver. Alguns deles, a maioria que era feita em série, quando uma lâmpada queimava, a fileira toda apagava. Então você tinha que ir lá descobrir a lâmpada que tinha queimado, para você então fazer a tua fileira acender. Aí, pô, mas o R1 não vai ficar aceso? Não. A corrente, essa ia ser a tua pergunta, eu nem deixei de perguntar, né? Era aqui. Por quê? A corrente, ela não passa primeiro em R1, para depois passar em R2, para depois passar em R3. A corrente, ela é simultânea. Se a corrente é simultânea, ela passa ao mesmo tempo por todos eles. Ou seja, se não tem corrente passando em R2, não tem corrente passando nem em R1, nem aonde? Nem em R3. Por quê? Porque o meu circuito ficou um circuito aberto. Ou seja, como a corrente só tem um caminho para passar e eu interrompi parte desse caminho, eu não tenho mais corrente no meu circuito. Se não tem mais corrente no circuito, nem essa lâmpada acenderiam. Ou seja, se uma dessas lâmpadas queima, as outras todas elas apagam. Pô, mas faria diferença se fosse a primeira ou se fosse a última? Não. Se uma delas queima, todas as outras vão apagar. Cuidado com isso, não vão queimar, elas vão apagar. O que muda em relação a uma associação em paralelo? Quando eu falo de uma associação em paralelo, as duas características principais são: a corrente agora ela faz o quê? Se divide. Mas a tensão faz o quê? Passa a ser o quê? Igual para todo mundo. Por quê? Se você analisar aquela regra dos pontos que a gente fez ali, ó, A e B. Se eu subir aqui, tem resistência? Não. Então, vou repetir a letra. Se eu subir aqui, tem? Não, repito a letra. Vim para cá, tem resistência? Não. E para cá? Não. Aqui nesse fio tem? Não. Nesse aqui? Não. Então também A. Mesma coisa, tem resistência? Não. Aqui? Não. E aqui? Ou seja, observa o seguinte, R1, R2 e R3, eles estão dentro de uma mesma o quê? Diferença de potencial. Se a diferença de potencial é igual para todos eles, significa que a tensão é o quê? Igual para todos eles. Então, numa associação em paralelo, você fornece uma mesma tensão para todos eles. É o que você faz na tomada. Quando tu pega lá o teu Benjamin e coloca na tomada, você está fornecendo a mesma tensão na tomada o quê? Para todos eles. Só que o que acontece com a corrente? A corrente, quando chega nesse ponto, ela agora tem 3 opções. Ela pode subir, descer ou passar o quê? Reto. Ou seja, nesse ponto aqui, ela acaba se dividindo por cada um dos meus resistores. Se todos eles forem iguais, ela se divide igualmente. Se tiver valor diferente, aí vai ser proporcional ou inversamente proporcional ao quê? Ao valor da minha resistência. Por quê? Se eu tenho mais resistência, minha corrente ela passa a ser o quê? Menor. Tranquilo? Então olha o seguinte, diferença de potencial é igual e a corrente faz o quê? Se divide. Mas a minha potência total, ela é o somatório de todas as potências. Lembra uma outra equação que você tem para potência? 1 ao quadrado sobre... o 1 ao quadrado sobre R1, o 2 ao quadrado sobre R2, o 3 ao quadrado sobre R3. Só que o é o quê? Igual. Então eu corto. O que sobra para mim? 1 sobre a REC igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Se eu tiver 3 ou mais resistores em paralelo, eu faço dessa maneira. Agora, cuidado com o seguinte.
Se eu tiver apenas 2, eu vou fazer um MMC entre o quê? Entre R1 e R2. Qual é o MMC entre R1 e R2? R1 vezes R2. Se você resolver esse MMC, você cai nessa equação. Ou seja, quando eu tenho apenas 2 resistores em paralelo, a minha resistência equivalente é o produto sobre a soma. Então, por exemplo, eu tenho um cara aqui que vale 10 e tenho um cara aqui que vale 15. Certo? Como é que fica a minha resistência equivalente? A minha REC vai ser 10 vezes 15 sobre 10 mais 15. 150 sobre 25. E aí você fala o quê? 150 sobre 25 dá quanto? 6. Dá 6. Ou seja, esses dois caras se transformam em um só que vale quanto? 6. Se você observar,